Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, nós chegamos a mais uma lição sobre a consagração. Nós temos visto esse assunto, por umas 10 semanas. Na verdade, hoje é a 10ª semana, é a 10ª lição sobre esse assunto. Um assunto maravilhoso, né, irmãos? E muito importante. A consagração é algo que nós precisamos conhecer, e não só conhecer, mas praticar, experimentar, aplicar em nossa vida. E isso vai durar toda a nossa vida também, né, irmãos? Nós nunca vamos esgotar esse assunto. Nós ainda vamos ter várias lições sobre a consagração ainda. E realmente, irmãos, que nós possamos viver a consagração, ter essa realidade em nossa vida. Amém? Semana passada eu falei, e eu queria reforçar hoje, que nós vimos, nas primeiras 8 lições, esse livro, Consagração do Irmão Dong. É um livro excelente e nós vimos, irmãos, muitos conceitos. Nós vimos o significado da consagração, qual que é a base da consagração, a nossa motivação para nos consagrar. Nós vimos várias ilustrações na Bíblia, como o sacerdócio, o nazireado, os sacrifícios, a questão de ser um escravo do Senhor. E todos esses são conceitos importantes que nós precisamos conhecer, mas também aplicar em nossa vida. Mas a partir de semana passada, nós já terminamos esse livro. A partir da semana passada nós começamos então a ver questões mais práticas da consagração. Claro, tudo que nós vimos nas primeiras 8 lições também são extremamente práticas, precisamos aplicar em nossa vida, nós procuramos fazer isso, nas lições. Mas agora, irmãos, nós vamos começar a ver alguns assuntos que realmente mexem com o nosso viver. Porque, irmãos, a consagração não pode ser só algo doutrinário, algo que nós conhecemos, algo assim, teórico, mas precisamos aplicar em nossa vida. A consagração, irmãos, precisa mudar todos os aspectos da nossa vida. Precisa mudar a forma de nós falarmos, a forma de nós nos vestirmos, a forma de nós trabalharmos, de nós estudarmos, de usarmos o nosso tempo, usarmos o nosso dinheiro. Tudo, irmãos, precisa mudar quando nós somos consagrados ao Senhor. Então, semana passada nós vimos, por exemplo, um aspecto bem prático, que nós precisamos estar dispostos a sofrer. Todo mundo quer servir ao Senhor em condições boas, no descanso, com rede, com sombra, água fresca, Aí todo mundo vai querer servir o Senhor. Mas nós, irmãos, precisamos estar dispostos a servir o Senhor em toda e qualquer situação. Seja de abundância, seja de escassez. Seja de vida boa, ou seja no sofrimento. Nossa consagração, irmãos, é incondicional. Não pode estar condicionado, estar atrelado a certas situações. Não podemos ter certas exigências para servir o Senhor. Então, nós precisamos ter essa disposição para sofrer. Nós vimos isso semana passada e hoje, irmãos, nós vamos desenvolver um pouco mais esse assunto. Amém? Nós vamos usar como base 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 a 27. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Vamos ler? Aqui fala, irmãos: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui, irmãos, nós vemos Paulo descrevendo como que ele serve, como que ele prega o Evangelho. Nós vemos a vida de alguém consagrado ao Senhor, um verdadeiro servo de Deus. No versículo 23, Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho.
Isso é uma vida de consagração, irmãos. Fazer tudo por causa do Evangelho. E aí no versículo 27 tem uma expressão que é o título da lição de hoje. Ele fala: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esmurrar aqui, irmãos, a palavra no grego é upopiazo, ou upopiazo, não sei se estou pronunciando certo, mas significa bater no corpo até ficar machucado, espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e hematomas. É algo até meio assustador, né? Puxa, eu vou bater em mim, assim, bater no meu corpo, até causar manchas, até causar hematomas. Irmãos, por isso nós precisamos entender bem essa expressão. É um princípio muito importante para um servo de Deus, mas também tem gente que interpreta esse versículo de forma errada. Tem, por exemplo, vários que, quando leem esmurro meu corpo, bato até causar manchas, né, até machucar, reduzo a escravidão, eles entendem que isso é punir o corpo. Eu preciso me machucar, eu preciso ter dor, sofrer dor, para me punir por causa do pecado. Não é isso, irmãos. O que Paulo está falando aqui não é asceticismo. Asceticismo é essa linha, essa filosofia de que nosso corpo é a fonte do pecado, é a origem de tudo que é ruim, e por causa disso precisamos castigar o corpo, precisamos punir o corpo. Não, asceticismo, isso não é asceticismo, irmãos. Nós não concordamos com isso, nós não seguimos essa linha, certo? Então, só para dar alguns exemplos do que os ascéticos fazem, né? Especialmente na Igreja Católica, durante a Idade Média, existia a questão de pagar penitência, certo? Então, para obter o perdão do pecado, eu preciso pagar penitência. Então, existia autoflagelação, que era o que? Eu machucar o próprio corpo. E aí, se eu sofro, quanto mais sofrimento, mais dor que eu passar, aí sim, mais eu purifico a minha alma, mais eu me lavo dos pecados. Então, o asceticismo segue esse pensamento. Mas Paulo aqui, irmãos, não está falando disso. Paulo, na verdade, falou contra o asceticismo. Só para a gente ver isso, vamos ler em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Paulo aqui fala que o asceticismo não vale nada, não precisamos disso. Colossenses 2, 20 a 23. Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Está vendo? Rigor ascético aqui é o asceticismo, é a severidade contra o corpo. Rigor contra o corpo. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui, irmãos, é a satisfação da carne, a satisfação dos desejos da carne. Então Paulo fala que o rigor ascético, castigar o corpo, ser severo contra o corpo, punir o corpo, não tem valor algum contra os desejos da carne. Então, irmãos, não é que o meu corpo, minha carne tem desejos pecaminosos, então vou castigar o meu corpo. Não é isso. O corpo pode nos levar a pecar, sim. E podemos usar o nosso corpo para o pecado. Mas o corpo não é a fonte do pecado. Então, castigar o corpo não vai resolver nada. Não vai eliminar o pecado, não vai nos lavar. Na verdade, nós sabemos, né, que o que tira os pecados é o sangue do Senhor Jesus. O que vai nos perdoar, nos levar, nos purificar os pecados é confessar os pecados. Isso está em 1 João 1, versículos 7 e 9. Eu vou ler rapidinho. 1 João 1, 7
e 9. Versículo 7 diz: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o 9 fala: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, não é castigar o corpo que vai nos perdoar, que vai nos purificar. É o sangue de Jesus. É a confissão dos pecados. Amém? Então, quando Paulo, voltando lá para 1 Coríntios, quando Paulo fala de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão, Paulo não está falando de asceticismo, certo? Para perdoar os pecados, para lavar a consciência, lavar a alma, não é nada disso. Na verdade, nós sabemos que precisamos cuidar do nosso corpo. Eu não vou machucar o corpo, fazer mal ao meu corpo. Precisamos cuidar bem do corpo. A Bíblia até fala que o corpo é templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, nosso corpo não é a fonte do pecado. Nosso corpo, na verdade, é templo do Espírito Santo. E devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Nós sabemos, irmãos, nosso corpo tem valor. Precisamos cuidar bem dele, cuidar bem da saúde. Porque nosso corpo também é o que nós usamos para servir a Deus. Nós não somos seres meramente espirituais. Não, nós temos espírito, alma e corpo. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não tiver um corpo? Como que eu vou servir na igreja se meu corpo não estiver bem, tiver saúde, tiver disposição? Então, irmãos, só queria começar, tirando esse pensamento, tirando essa possibilidade da gente interpretar errado o versículo. Esmurrar o corpo e reduzir a escravidão não é asceticismo, não é se autoflagelar, não é pagar penitência, não é nada disso. Não é literal, não é no sentido físico. Mas ele tem um sentido espiritual e ele tem um sentido que se aplica ao corpo físico, sim. Esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão significa bater, metaforicamente, bater levá-lo, subjugá-lo, dominar o corpo, a ponto que ele não está mais livre, fazendo o que quer, solto, sem controle, mas nós conseguimos sujeitar o nosso corpo à escravidão, ou seja, se tornar um escravo de Deus, sujeito à vontade de Deus. Nosso corpo, irmãos, muitas vezes faz o que quer, está livre, nós não temos controle sobre ele. Pelo contrário, o corpo tem controle sobre nós. Mas não, irmãos, nosso corpo não pode estar livre, mas precisa ser um escravo do Senhor. Isso se refere ao nosso modo de viver. Esmurrar o corpo e reduzir a escravidão se refere à forma que nós vivemos, à forma que nós servimos no nosso dia a dia. E o contexto desse versículo está nos anteriores, que nós já lemos. Então, para a gente entender melhor, irmãos, vamos ler de novo cada versículo, e aí a gente vai ver a ilustração que Paulo usa. Amém? Olha o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui Paulo, irmãos, faz uma comparação a um atleta que está numa corrida. Nós, irmãos, ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis. Nós estamos numa corrida. E a maneira que nós corremos define se nós vamos alcançar o prêmio ou não. O prêmio aqui é o galardão.
É a recompensa que Deus preparou para nós, o reino, quando o Senhor Jesus voltar. Mas nós só vamos alcançar o prêmio se nós corrermos de uma maneira adequada, se nós vivermos de uma maneira correta. Versículo 25, Paulo fala: todo atleta em tudo se domina. E aí aqui nós vemos que essa corrida, irmãos, exige certas coisas. Um atleta que corre, que quer ganhar uma medalha, quer ganhar um prêmio, ele não corre de qualquer maneira, ele não vive de qualquer maneira. Se um atleta é um atleta profissional, que leva a sério a competição, ele em tudo se domina. Ou seja, ele domina o seu próprio corpo. Um atleta, irmãos, a gente sabe, né? Pensa no atleta olímpico, que ganha uma medalha. Ele não faz o que quiser, na hora que quiser. Você acha que atleta não gosta de hambúrguer? Claro que ele gosta de hambúrguer. Mas ele não pode comer hambúrguer na hora que quiser, toda vez que bater à vontade. Um atleta tem uma dieta específica. Ele tem um treino específico. Ele precisa se dominar. Ele precisa dominar o corpo. Porque realmente, né, se ele quer correr, o corpo precisa obedecer ele. O corpo precisa estar preparado para correr. Esse é o exemplo que Paulo usa. Isso exige, irmãos, muito treinamento, exige disciplina, exige controle. O atleta precisa, na verdade, abrir mão de muita coisa, coisas boas até. Por exemplo, dormir. Dormir é bom? Claro que dormir é bom. Mas um atleta que quer ganhar uma medalha, ele tem um horário rígido. Ele não pode dormir até 10 horas da manhã. Ele acorda cedo, aí ele provavelmente toma um café reforçado, mas assim, né, com boa nutrição, e aí ele vai e começa a se exercitar, e treina, e ele se exercita para poder ganhar a competição. E na própria competição, o atleta não corre do jeito que ele quer. Ah, eu quero correr para lá, quero correr para cá, existem as regras do jogo, as regras da corrida. Não pode queimar largada, tem que esperar, ouvir a largada para correr. Tem uma linha ali para ele correr. Então, o atleta tem que estar bem preparado em todos os sentidos. Fisicamente, o corpo precisa estar treinado, preparado para isso. Psicologicamente, ele precisa estar pronto. Ele precisa conhecer as regras do jogo. Tudo, irmãos. Para o atleta ganhar uma competição, ele precisa estar bem preparado. Se dominar em tudo. E olha a continuação do 25. Ele fala: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Coroa corruptível aqui, irmão, significa... É porque naquela época eles não ganhavam uma medalha como a gente vê hoje, né? Um atleta olímpico, tudo que ganhava, ele ganhava uma coroa de flores, uma coroa de ramos e folhas. Quem colocava na cabeça ficava bonito, né? Às vezes a gente ainda vê isso nas Olimpíadas, além da medalha, eles põem uma coroa também, né? De folhas. Mas aquela coroa murchava rápido. Depois de 2, 3, 4 dias, ele murchava e secava, perdia o valor, perdia a beleza. E aí Paulo está falando, se os atletas olímpicos correm para ganhar uma coroa que depois de alguns dias vai murchar, quanto mais nós devemos correr para ganhar uma coroa incorruptível, que é o reino, uma coroa eterna, a coroa da vida. Se o atleta se domina, se sacrifica, treina, controla a sua alimentação, não faz o que quer, para ganhar uma coroa corruptível, irmãos, quanto mais nós devemos ter controle sobre o nosso corpo, devemos nos negar, devemos ter disposição para sofrer, para ganhar o que é incorruptível, o que é eterno. E é por isso que Paulo corria. Olha o versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo, irmãos, corria.
mas não sem meta. Ele corria com uma meta. Ele sabia porque ele estava correndo. Irmãos, a meta que nós temos define a forma que nós vivemos. Um atleta que tem o sonho de ganhar a medalha de ouro não vive de qualquer forma, como já falei. Se você olhar para o viver de um atleta, você vê na cara dele, você vê na agenda dele, no viver dele, na alimentação dele, que ele tem uma meta, ganhar a medalha de ouro. Provavelmente, irmãos, quem quer ser um medalhista de ouro, para ele não tem feriado, não tem fim de semana. Sábado, domingo, ele deve correr e treinar. Para ele não tem como ficar dormindo até mais tarde, comer quando quer, o que quiser. Não. Você olha para o medalhista, você sabe, esse quer ganhar medalha de ouro. Mesma coisa para quem quer ser jogador de futebol. Quem tem essa meta, eu quero ser jogador de futebol. Você pode olhar. Ele fala de futebol, ele assiste futebol, ele ama jogar bola, está sempre ali no campo, está sempre treinando. Ele respira futebol. E nós, irmãos? Se um desconhecido olhar para nós, analisar a nossa vida, analisar o que nós fazemos, as coisas que nós falamos, se ele pudesse também ver os nossos pensamentos, ele diria que nossa meta é qual? Será que se alguém olhar para a gente, ele vai falar, a meta dessa pessoa é zerar um jogo no celular? A meta dessa pessoa é ganhar muito dinheiro? A meta dessa pessoa é virar um médico? Qual que é a meta que nós demonstramos ter? Claro, irmãos, todos nós, da boca para fora, falamos, minha meta é reinar com o Senhor, minha meta é servir o Senhor. É bonito isso, mas nossa meta não é mostrada, revelada só pelas palavras. Nossa meta é revelada pelo nosso viver. Paulo, irmão, se você olhasse para ele, você veria na cara que ele está correndo para ganhar a coroa da vida. Ele está correndo para edificar a igreja, para servir o Senhor. Mas e nós, irmãos? Se nós realmente somos consagrados a Deus, se nós realmente queremos servir o Senhor, nosso viver é um viver de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Esse é o contexto que nós vemos, né? Versículos 24, 25, 26. O contexto de um atleta que se domina. O contexto de um atleta que treina, que corre para ganhar o prêmio. Esse é o contexto quando nós chegamos ao versículo 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o contexto aqui, irmãos, não é castigar o corpo para receber perdão de pecados, não é sofrer, eu vou sofrer para lavar minha alma, lavar minha consciência. Não. O contexto aqui, irmãos, é eu vou esmurrar o corpo, reduzir a escravidão para eu ganhar coroa, para eu poder correr, para ser esse atleta que em tudo se domina. Então, irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Se Paulo fala que ele faz isso para não vir a ser desqualificado, quanto mais nós. Paulo pregou para muita gente, levantou muitas igrejas, mas ele fala que ele esmurra o corpo, reduz ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Irmãos, nós também corremos o risco de, tendo pregado a muitos, vocês estão no SEAP, né? Estão fazendo comportagem dinâmica, orando com as pessoas, pregando o evangelho. Mas cuidado, irmãos. Isso é bom. Isso é importante, é crucial. Não, nós precisamos pregar o evangelho. Mas temos que tomar cuidado para não ter pregado a outros, nós mesmos sermos desqualificados. Ou seja, nós mesmos perdermos o reino. Por isso, irmãos, precisamos ser esse atleta que em tudo se domina.
E se em tudo se domina, significa dominar o nosso corpo. Para que o corpo obedeça os nossos comandos. Um atleta, né? Um jogador de futebol, quando ele quer correr, ele precisa ser capaz de correr. Se ele quiser driblar, ele precisa ser capaz de driblar. Ele precisa conseguir fazer as coisas que ele pensa, né? Por isso que ele treina. Querer é uma coisa, conseguir é outra, irmãos. Vou dar um exemplo meu, né? Eu sou péssimo em futebol. Então, irmãos, não é que eu sou ruim no conceito. Eu quero fazer gol. Eu sei o conceito, né? Eu recebo a bola, aí tem um zagueiro, vem aqui, eu preciso driblar o zagueiro, e aí eu vou lá e eu chuto de um jeito que a bola vai no ângulo e o goleiro não consiga pegar a bola. Conceito, ó, perfeito. Mas passa a bola para mim para você ver. Eu penso assim, vou driblar. Aí, quando eu tento driblar, irmão, já aconteceu. Os irmãos aqui de Uberaba, bem de vez em quando eu tento jogar bola, né? Eles só dão risada, me zoam, né? Por quê? Porque quando eu pego a bola, irmãos, ao invés de conseguir correr com a bola, eu caio com a bola. Eu já tropecei, já caí sozinho, irmão, sem bola, só correndo assim. Por quê? Porque meu corpo não obedece os meus comandos, os comandos da cabeça. Porque eu não treino, eu não tenho a habilidade, eu não desenvolvi a habilidade, eu não treinei para fazer isso. Então, irmãos, da mesma forma, para servir a Deus, nós precisamos do nosso corpo. Para servir a Deus, precisamos andar, precisamos fazer várias coisas. Nós vamos ver, a partir de hoje, mas especialmente também na semana que vem, muitos aspectos práticos, irmãos, em que nós precisamos dominar o nosso corpo, e não o contrário. Então, por exemplo, nosso corpo tem várias exigências. Exigências legítimas, importantes até. Como, por exemplo, comida. Nós precisamos comer. Precisamos dormir, precisamos do nosso sono. Precisamos de roupa, precisamos de descanso. Precisamos de conforto. Precisamos de certos cuidados, especialmente quando, por exemplo, a gente fica doente, precisamos cuidar do nosso corpo, tomar um remédio, ter um tratamento. Tudo isso são exigências do nosso corpo físico e sem esses requisitos a gente não consegue viver. Mas nós não podemos ser escravos dessas exigências, não podemos ser escravos do nosso corpo. Na verdade, essas coisas são para nós conseguirmos viver, mas nós não vivemos para essas coisas. Então, por exemplo, tem uma grande diferença entre comer para viver ou viver para comer. Quem come para viver tem domínio sobre a comida. A comida é para servir uma necessidade minha. Eu tenho necessidade de comer para me sustentar, para sobreviver. Então, tá na hora do almoço? Eu vou ir lá e eu almoço. Eu tenho controle sobre a comida. Mas tem gente que vive para comer. Ou seja, o motivo da minha vida, a prioridade da minha vida, o centro da minha vida é a comida. Então aí, na verdade, a comida não é o meu servo, não é para atender as minhas necessidades. Eu sou servo, eu sou escravo da comida. Se eu vejo uma propaganda ali de um hambúrguer na TV, preciso comer hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. E aí a gente não consegue sossegar enquanto não vai lá e compra um hambúrguer. Aí bate aquela fome, mas está fora da hora. Eu já almocei, mas deu 3 horas da tarde. Eu preciso comer, preciso de um doce. Um doce, cadê um doce? Se eu não comer um doce eu vou morrer. Aí vai lá e compra um doce, e aí come um. Não é suficiente, eu preciso de 2, 3, 4, 5. E aí come sem limite, sem restrição. Isso é viver para comer. Não tem domínio sobre a comida. Quem controla a gente é a comida. Então, irmãos, isso é só um exemplo. Semana que vem nós vamos ver mais exemplos práticos disso aí. Mas a questão é, irmãos, essas coisas não devem ter domínio sobre nós. Mas nós devemos ter domínio sobre essas coisas.
O nosso corpo não deve nos dominar, mas nós devemos dominar o nosso corpo. Então, outro exemplo é o sono. Quando a gente está na cama, rapaz, é a melhor coisa do mundo estar deitado ali dormindo, especialmente num dia chuvoso, né? Você ouve assim a chuva lá fora batendo no chão ou no telhado, tá friozinho, você está debaixo do edredom, aí toca o despertador. O que o nosso corpo fala na hora? Desliga o despertador. Shhh, dorme, dorme, dorme. Tá tão gostoso, fica mais um pouco. Vamos dormir, né? Nosso corpo quer ficar na cama. Mas aí, às vezes, eu preciso levantar. Preciso levantar para orar. Preciso levantar para servir o Senhor, para pregar o Evangelho, para ler a Bíblia. Então, o Espírito fala assim, levanta. Vamos levantar, vamos buscar o Senhor. Mas o corpo fala, não. Fica mais um pouco. E aí? Quem que tem domínio sobre nós? O Espírito ou o corpo? Nós temos domínio sobre o corpo falando, levanta corpo. Aí o corpo levanta na hora? Ou o corpo tem domínio sobre nós falando, fica na cama. E a gente fala, tá bom, vou ficar. Isso é prático. Então, irmãos, o nosso corpo tem muitas necessidades. Comida, água, sono, conforto, vestimentas. Só que nós não vivemos para essas coisas. Essas coisas não podem ser o nosso Deus. Nós vivemos, irmãos, para servir o Senhor. E para servir o Senhor nós precisamos dessas coisas. Mas essas coisas não são o centro da nossa vida. Pelo contrário, elas são o que nós usamos para servir o Senhor, que realmente é o centro da nossa vida. Então, irmãos, nós vamos encerrar aqui hoje, porque se eu avançar, a lição vai ficar muito grande. E essa é a base bíblica, né? Nós trabalhamos esses versículos de 1 Coríntios 9, 23 a 27, que é a questão de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Isso é extremamente importante, irmãos. Semana que vem nós vamos desenvolver esses exemplos práticos que eu citei. Questão da comida, questão do sono. Mas o princípio que nós precisamos ter é esse, irmãos. Nós somos escravos do nosso corpo ou nós somos senhores do nosso corpo? Nós obedecemos ao nosso corpo ou nós obedecemos ao nosso espírito? Se nós queremos ser um servo de Deus, irmãos, precisamos estar dispostos a sofrer e precisamos ter domínio sobre o nosso corpo. Se nós queremos correr a carreira, se nós queremos ser vencedores, se queremos ser servos úteis a Deus, precisamos ser como esse atleta, que em tudo se domina. Lembre, o atleta não faz o que quer na hora que quer. Ele precisa renunciar a certas coisas, precisa ter disciplina, precisa ter treino. E é assim que ele ganha a medalha. Para servir o Senhor também, nós precisamos renunciar a certas coisas, precisamos nos disciplinar, exercitar o espírito, mas também treinar o nosso corpo, para que o nosso corpo obedeça quando nós queremos servir o Senhor, quando nós precisamos fazer algo. Se o Senhor fala, levanta, vai pregar o Evangelho, nosso corpo na hora se levanta e vai pregar o Evangelho. A gente não pode falar, mas estou com sono, mas estou com fome, mas está muito calor, está muito frio, estou muito cansado, está doendo aqui. Não, nosso corpo precisa estar preparado para mesmo em situações adversas se levantar e atender o chamado do Senhor. E isso é uma vida de consagração. Amém, irmãos? Então, vamos ficar por aqui. A lição é um pouco mais curta hoje. E aí, semana que vem, vamos ver os exemplos práticos. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.